Amém, meus amados irmãos. Tive um problema aí com o vídeo, né? Então vamos para a segunda parte agora do nosso estudo aqui para a lição de número 2 da revista da CPAD. Isso aí é canal pobre, né? Canal de pobre é assim mesmo. A gente tá gravando, de repente aparece mensagem na tela e para o vídeo. Eu já desliguei ali o Wi-Fi, né? Mas não adianta. Celular é isso aí mesmo, tá? Então vamos lá, é o nosso vídeo para concluir nosso trabalho aqui, tá? Então nós temos aqui estamos no tópico 3 e o tema desse tópico é a graça no contexto da reforma, tá? Vamos aí para fechar essa lição e o tema do primeiro subtópico é a corrupção da doutrina da graça. Vamos lá. Faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. Isso aqui, o que acontecia naquela época era o seguinte, né? Os líderes católicos, né, do século XVI, então eles acreditavam que pelo fato da pessoa ser católica, nominalmente, ela já tinha salvação. Então eles apregoavam aí batismo de criança e tudo mais, as, as doutrinas católicas eram bem para abranger toda a população, só que a gente conhece pela palavra que isso não é verdade, né? Então eles, com isso, eles começaram a criar muitas imoralidades no meio, no contexto do povo de Deus ali. Então eles apregoavam que bastava ser católico, tá? E isso dava base para a venda de indulgências, até para os mortos, né? A pessoa pagava a indulgência e aí ela adquiria a salvação. Isso aí começou a ser comercializado naquela época. Pedaços da cruz eram parte das indulgências, né? Vários objetos do Antigo Testamento, ali da época de Cristo, eram vendidos como indulgências e ali se afirmava que a pessoa obteria salvação por conta da compra desses materiais. E com isso surgiu muitas imoralidades também no meio do povo, dos líderes católicos, inclusive, naquela época, e por causa disso veio a reforma. Essa daí é uma banalização da graça. O que eles viam como se bastasse a pessoa pertencer àquela religião, já estava salva. Então isso banalizava o entendimento da graça. Tá? Por isso que veio a reforma. Tá bom? Continuando então, essa é só uma explicação do surgimento da reforma, vamos para o próximo subtópico, o próximo tópico, que é a graça no contexto contemporâneo. Então a graça agora no contexto dos nossos dias. E vamos ver aqui o primeiro subtópico, que é a graça barateada. Bom, quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. É aquela do crente nominal, né? O que é o crente nominal? Aquele que só se diz crente, mas na verdade ele não é cristão, né? Não é crente de verdade, tá bom? Isso aqui é a graça barateada. Sobre isso aí eu até coloquei lá no blog o seguinte: se chama graça barateada por ser apregoado que não é necessário nenhum sacrifício pessoal, tá? Então esse tipo de graça barateada, ele tem esse aspecto, né? Deles acreditarem que não há necessidade de sacrifícios como se fazia antes, né? Na verdade, isso é atual. Que sacrifício é esse? O que a Bíblia chama hoje de sacrifício de louvor, né? Quais são os sacrifícios que a gente tem que fazer para se alcançar o reino de Cristo? Vamos entender da seguinte forma: o que Jesus falou? O reino dos céus é conquistado. O reino do céu é conquistado à força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Então há um sacrifício para se fazer. Ele falou o que mais? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então tem algo a ser feito.
E em Hebreus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então tem que ter santificação, tem que negar a si mesmo, tem que caminhar com esforço. Então a graça não é barata, não pode ser vista como barata, né? Como uma graça, não pode se banalizar ela como uma coisa comum, como uma coisa qualquer. E ela não é comum, não é qualquer, ela é especial, ela é divina, tá? É para todos, é universal, tá bom? Então a gente tem que entender isso, tem que ser ensinado isso ao povo de Deus. Amém? Continuando então, vamos para o próximo subtópico, que é o valor da graça. Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos de alguns cristãos, que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Está falando do apóstolo Paulo, tá? Que ele foi o maior divulgador, né, da doutrina da graça, e na época que ele fez, ele não aceitou os penduricalhos no evangelho, na doutrina do evangelho. Né? Por quê? Que penduricalhos eram esses? Eram aqueles ritos judaicos, né? Ritos judaizantes que queriam colocar no evangelho para os novos crentes, os gentios, para que eles se circuncidassem, que eles praticassem todo tipo de ritual, se guardasse de carnes, né, julgadas impuras ali pela lei, e que eles fizessem tudo, participassem de todos os rituais judaicos, para assim eles poderem alcançar também, né, a graça. E a gente vai entender que a graça é universal e os requisitos para a salvação não são esses, a prática de ritos judaicos. Não são esses requisitos para a salvação. Para a salvação é crer no sacrifício de Jesus Cristo, tá? E assim viver em comunhão com Cristo, uma nova vida. Isso que é necessário para ser salvo. Tá? Então a gente vai ver que o que Paulo combateu naquela época, a gente tem que combater hoje também. Tá? Por quê? Muitos colocam hoje também isso em algumas igrejas, alguns ritos judaicos, né, para se a pessoa alcançar salvação, para a pessoa fazer parte do povo de Deus. Tá bom? E a gente vai ver que há esse combate aí. Então, na graça, ela tem o seu valor, tá? O valor da graça foi o sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, tá? Não pode ser acrescentado obras nela, ritos. Tem que ter um novo coração, isso sim, um coração regenerado, tá? A gente tem que voltar a ensinar esse valor da graça nas nossas igrejas, para combater a banalização da graça. Tem que mostrar para os nossos jovens, nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, novos convertidos, de que a graça tem a sua importância fundamental e nada pode ser associado a ela e nenhuma obra nós podemos fazer para que a mereçamos, tá bom? Continuando então, vamos para a nossa conclusão, para fechar esse estudo. E nessa conclusão, quero fazer um destaque interessante dessa parte que diz assim, ó: a Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Tá? Então, como é que se mede o que se sabe sobre a doutrina da graça? Pela palavra de Deus. Tá? A Bíblia é a régua para se medir, né? Qualquer entendimento sobre a graça. Por que isso aqui? É o seguinte: a melhor forma da gente combater uma falsa doutrina é conhecendo a doutrina verdadeira. Então você quer combater a banalização da graça na sua igreja, tá? Talvez você seja um líder de igreja, ou você que é jovem aí, está ouvindo, tá aprendendo aqui nessa pré-aula e deseja combater esse tipo de ensinamento errado, você tem que conhecer o ensinamento certo, tá? Então tem que conhecer sobre a doutrina da graça e ensinar ela, devemos ensinar ela nas nossas igrejas, e assim nós vamos estar, com isso, combatendo a banalização. É sutil a banalização contra a graça de Deus. Ela é sutil no nosso meio, tá bom? Muitos dos nossos novos convertidos, ele acaba vindo com uma ideia
né, uma ideia errada sobre a graça, não de que todos vão ser salvos, né, aquela ideia do universalismo, né, contra a graça, tá bom? E não vai ser bem assim, só vai ser salvo quem assim o desejar. Tá? Ah, mas o irmão não consegue, vai tentando, irmão. Não consegue se desvencilhar do pecado, vai lutando contra o pecado, tá bom? Porque ao ser humano é impossível, tá? Nenhum de nós consegue de fato se desvencilhar do pecado. Nós conseguimos, nós conseguimos sobreviver às tentações. Como? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Como é que isso funciona para mim? Tá? Eu e você, na verdade, nós vamos ser salvos sendo pecadores. Essa é a realidade. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Todos nós somos pecadores, mas vamos ser salvos assim mesmo. De que forma? Pela transformação do corpo, da forma corruptível para uma incorruptível, conforme a Bíblia nos ensina. E isso é graça. Nenhum de nós merece ela, mas Deus vai nos beneficiar com ela, né, como já tem feito, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter estado até aqui conosco. Me desculpe aí pela divisão do vídeo, aí, né? Tive que fazer em dois vídeos, mas estamos começando, né? Deixa aí o seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito e nos ajude aí nessa campanha aí, nesse ministério de ensino aí. A paz de Cristo a todos.